Pessoal, não ia fazer essa pauta, esse vídeo não ia sair hoje, beleza? Inclusive, até ele não iria sair porque tinha ficado um pouco claro esse lance do Khabib, porém, ele deu uma entrevista com o Brad Okamoto na ESPN, no canal do YouTube, obviamente em inglês. Essa entrevista durou mais ou menos 30 minutos em média e eu assisti ela ontem. E o que me fez fazer esse vídeo para vocês, tentando explicar, na realidade explicar nada, eu vou traduzir, porque eu assisti a entrevista inteira, vou traduzir do inglês para o português, claro, mas resumido o que o Khabib Nurmagomedov falou realmente para o Brad Okamoto, porque o site do Canal Combate, essa galera, eles não transmitem exatamente o que o atleta disse e como ele disse, e sim eles tentam fazer um título mais sensacionalista ou para que gere mais cliques, enfim. Eu não julgo ninguém que fica pegando matéria do site do Canal Combate, colocando na tela e lendo basicamente para vocês. Acho que isso aí vocês podem fazer sozinhos. Agora, é meio chato, inclusive, passar alguma informação que o atleta não disse, porque isso vai de encontro com, de repente, o que possa vir a acontecer mesmo. Então, eu vou basicamente me resumir a traduzir o que o Khabib falou, passando para vocês as partes, digamos assim, mais importantes, mais relevantes que vocês, de repente, queiram saber. Obviamente, as primeiras perguntas do entrevistador foram mais tendenciosas, já para saber qual era o jogo do Khabib, porque ele estava dizendo que ia pular fora da luta, e ele mesmo já respondeu prontamente dizendo o seguinte: cara, eu nunca disse que eu iria pular fora da luta, e eu vou explicar isso para vocês. Por isso que ele ficou meio chateado, inclusive na entrevista. Se você entende inglês, vai ali no canal do YouTube da ESPN, coloca ali Khabib Nurmagomedov, Brad Okamoto, vai aparecer essa entrevista longa aí que o Khabib deu numa live. Não vai adiantar muito clicar naquelas legendas que aparecem ali embaixo, porque como elas são automáticas, elas não passam realmente o que o cara tá falando. Só se fosse legendado mesmo ali por um editor, mas não é o caso. Então, basicamente, quando ele foi questionado já no início da conversa, ele disse o seguinte: cara, eu sempre conversei, eu criei um grupo com o meu empresário e com o Dana White, e a gente estava conversando sobre tudo isso quando começaram os rumores de que poderia trocar de lugar o UFC 249. A princípio, o Khabib estava no local do evento e o Dana White, nesse grupo privado de 3 pessoas apenas, ele disse o seguinte: cara, eu acredito que pelo lance dessa epidemia a gente vai ter que trocar, não vai ser mais nos Estados Unidos. E o Khabib disse: cara, e aí, o que a gente faz? Vai rolar o evento? Não vai rolar o evento? Como é que fica? Quem vai? Quem fica? Como é que a gente vai fazer tudo isso? As datas? Eu preciso me preparar, eu preciso de vários detalhes para fazer uma luta acontecer em alto nível, como, por exemplo, primeiro, saber o local exato. E aí o Dana White disse que 99,9%, ele não falou 100%, seria em Abu Dhabi. E aí o Khabib falou o seguinte: então tá, eu vou me aclimatar, eu vou ir para lá, eu vou precisar fazer o camp de treinamento naquele clima, naquela maneira com a qual eu vou lutar. Os lutadores de alto nível, inclusive, eles ficam treinando no horário do país, especificamente fazendo os treinos de intensidade mais alta quando eles estão perto do horário da luta, digamos assim. Eu estou no Brasil e aqui agora são 5 horas da tarde, mas nos Estados Unidos de repente seja 9 ou 10 horas da noite, depende do fuso horário. Então o cara vai lutar nos Estados Unidos, ele vai 2, 3 semanas antes e ele faz os treinos mais intensos mais ou menos naquele horário, 8, 9 da noite ou 10, 11 horas da noite, no horário no qual ele vai lutar. Então todos esses pequenos detalhes precisam de semanas. A aclimatação do tempo, o horário certo para treinar em alto nível, para já se acostumar com a hora exata que tu vai lutar. Isso muitos atletas de outros esportes fazem com certeza há muitos anos e décadas. Eu sou maratonista, eu sou tenista, sei lá que tipo de esporte de alto nível, e eu vou exercer a minha profissão às 5 da tarde. Eles vão lá, eles vão treinar durante um bom tempo, aí, umas semanas, naquele horário para acostumar o corpo perfeitamente e aquilo ali ficar gravado na memória muscular. Depois, analisar se o clima está seco, se o clima está úmido, a temperatura, como que o corpo se comporta para ele fazer a perda de peso no local do evento. Não precisar perder peso em outro país, viajar mal e de repente ter algum percalço no meio do caminho que eles não tenham ali, de repente não consigam levar a suplementação, não consigam levar todos os suprimentos necessários de um país para o outro, que eles tenham ali para a reposição total da sua energia. Por mais que o UFC ceda, sim, uma grande parte disso para ajudar os atletas. Então, esses pequenos detalhes, tudo isso,
o Khabib falou nessa entrevista. Depois também ele deixou bem claro que ele poderia ter escolhido o McGregor, que seria muito mais fácil do que o Tony Ferguson, e ele escolheu o Tony Ferguson porque ele quer mais do que ninguém essa luta e ele nunca disse que ele iria lutar, assim como tem gente que está dizendo que ele voltou atrás. Cara, ele não disse em momento algum que ele voltou atrás, ele só falou para o Dana White que estava chegando muito perto da luta e que ele não iria lutar pelo fato de que não tinha um local certo e também ele não conseguiria fazer toda a sua preparação em todos os detalhes que eu passei para vocês, todas as raízes, o peso, a aclimatação, a hora da luta, tudo mais. Ele não tinha o local e ele não saberia como é que ele iria se comportar fazendo aí esses detalhes acontecerem, principalmente numa das lutas ou a luta mais importante da vida dele, digamos assim, de nível técnico, de dificuldade, seria o Tony Ferguson. Então ele falou, pessoal, não faz sentido nenhum ficarem me cobrando alguma coisa, sendo que o evento não está sendo profissional. E eu só disse para eles o seguinte, eu estou apto a viajar. Inclusive ele falou, cara, se eu precisar pegar um avião, a gente vai tentar dar um jeito. Até porque a Jéssica Batistaca desembarcou nos Estados Unidos agora, colocou uma foto dela com a máscara e tudo mais. O Bruce Buffer também disse que ele aceita narrar o evento com algumas condições especiais. E da mesma maneira que o John Jones nos Estados Unidos, ele tem ali algumas circunstâncias especiais, que a gente já falou sobre isso no vídeo anterior. O Khabib também tem, até porque ele é muito próximo do presidente e eles teriam sim como fretar um avião, fazendo um teste de repente no piloto, no copiloto, no Khabib e na sua equipe antes de embarcar, descendo no aeroporto, fazendo, quiçá, outro teste, por mais que eles não tivessem tido contato com ninguém. Enfim, ele conseguiria sim, teria os meios suficientes para viajar e desembarcar no local certo. Mas outra coisa também que ele disse é que ele é um atleta, ele precisa se cuidar. Desembarcar nos Estados Unidos agora de última hora com uma epidemia que está matando 1000 pessoas por dia e está multiplicando exponencialmente a cada dia, também não é uma coisa inteligente. Então ele obviamente culpou mais o que está acontecendo com o mundo, com os Estados Unidos e com o UFC, que eles não estão ali cumprindo as datas previstas, como por exemplo, não a data do evento, porque ele não está sendo adiado até hoje, o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Mas, obviamente, é uma coisa que, cara, não adianta tu me avisar 10 dias antes, senão eu não vou conseguir fazer a minha programação do jeito que ela é. E eu não vou chegar mal na luta, e aí sim eu não vou conseguir lutar. E ele ficou dia após dia pedindo o local exato, a confirmação 100% para ele se deslocar, colocar as coisas dele lá, começar a fazer os seus detalhes no final do camp, a sua perda de peso, a sua aclimatação e tudo mais que ele precisava fazer para ficar na ponta dos cascos, digamos assim, os detalhes que fazem a diferença, aquela cereja no bolo das últimas 2-3 semanas que sempre antecedem uma luta. Ele nunca disse, eu não vou lutar. Ele disse, eu não vou sair da Rússia. Por que eu agora, com a epidemia de vocês nos Estados Unidos matando 1000 por dia, eu vou ter que viajar até vocês? Por que vocês não vêm até a mim, então? Qual é a lógica de eu, sendo campeão do UFC, o cara que está na hegemonia, um dos caras mais bem falados aí no mundo do esporte, dentro do MMA e dentro da organização, ele teria que ser ali o funcionário mais basicão e ele ter que ir para o centro da epidemia hoje, que basicamente é um dos países ou o país que mais está, infelizmente, matando pessoas por dia. Foi isso que ele falou. Agora, se o Dana White confirmasse a ele que sim, vai ser em Abu Dhabi ou vai ser em outro lugar, ele faria de tudo para tentar fretar um voo e chegar no local e fazer o combate, que é o que ele mais quer. Ele treina todos os dias, ele continua treinando todos os dias e fazendo a parte dele. Então, não é bem isso que eu li no site do Combate e também não é bem isso que algumas pessoas estão colocando vídeos na internet apenas pegando a notícia mastigada e lendo ali 2 páginas do canal Combate. Nada contra, mas a entrevista que ele deu de meia hora, eu assisti ela inteira em inglês e foi isso que eu estou passando para vocês, que ele realmente disse. Quem entende inglês vai lá e assiste a entrevista e vai confirmar o que eu estou falando. Obviamente eu estou resumindo um pouco tudo que foi dito. E o Okamoto perguntou também sobre o McGregor. O Khabib disse que ele é uma prostituta velha que está querendo chamar atenção porque a hora dele passou. E enquanto ele for atleta do UFC, o Tony Ferguson e o McGregor serão no máximo o primeiro e o segundo contender. Nunca serão o campeão. E ele está treinando todos os dias, como eu falei. Ele quer essa luta, ele está esperando que o quanto antes chegue a confirmação 100% do local. Então é a única coisa que está incomodando ele. Ele não vai deixar chegar 5 dias, 7 dias, 8 dias antes
e aí ele vai ter que se locomover e fazer tudo isso, porque vai ficar em cima da hora, e aí sim ele não iria aceitar, porque o que ele tem que fazer agora é apenas esperar. Ele pode lutar em julho, agosto, como ele já bem disse, e o próximo cara é o Ferguson, então eles vão se encontrar sim, ele não está correndo do Ferguson. Eu nem costumo esperar para que caia uma matéria no Canal Combate para vir só reproduzir, sempre a mesma coisa, beleza? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, não tem problema nenhum. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho na opção todos lá em cima para vocês receberem nosso conteúdo, beleza? Vídeo mais direto, mais reto, espero que vocês tenham gostado. É isso, basta esperar a confirmação do local para que o Khabib dê o seu jeito aí de chegar até esse local aí quando estiver confirmado. Tamo junto, grande abraço, até amanhã.